Salve María, queridos hermanos y hermanas. Nuevamente nos reunimos, como todos los días miércoles, para este programa Doña Lucília, el poder maternal de una intercesión. Hace más de un año nos reunimos todos los días miércoles para podermos conversar, para poder transmitir a ustedes episódios, hechos, comentários sobre a vida desta grande dama, Doña Lucília Correia de Oliveira, falecida há mais de 50 anos, com fama de santidade, modelo, exemplo de uma alma inteiramente católica, que vivendo em el mundo, como nosso Senhor disse no Evangelho, estava em el mundo sem ser del mundo. Doña Lucília foi exemplo de madre, exemplo de hija, exemplo de esposa, exemplo de ama de casa, devotíssima, como tantas vezes hemos insistido, do Sagrado Coração de Jesus, uma católica em la expressão plena, completa da palavra católica, católica apostólica romana, devotíssima também, evidentemente, de Nossa Senhora. Estou aqui com o irmão Mauro, salve Maria. Salve Maria, Padre José Mario, salve Maria a todos, bem-vindos. Bem-vindos todos ustedes, como sempre o irmão Mauro insiste, compartam o link desta transmissão para que outros também possam beneficiar-se deste apostolado, este apostolado do exemplo. Estamos no dia 23 de março, estamos no segundo dia do tríduo de preparação para a grande solenidade da encarnação de Nossa Senhora. Durante este tempo de Quaresma, o Senhor permite dois parênteses em meio da penitência. O primeiro parênteses ha sido há uns dias atrás, a solenidade de São José. E o segundo parênteses, passado amanhã, tendremos a solenidade da encarnação, em que recordaremos a entrada de Deus na história do gênero humano. E a entrada de Deus na história do gênero humano por intercessão de Maria. Deus, como lo disse muito bem São Luís Grignion de Montfort, Deus ha querido venir ao mundo por meio de Maria para deixar claro a todos nós outros que o caminho para chegar a Ele é por meio de Maria. Por isso, honrando este mistério da encarnação, vamos rezar 3 Ave Marias para iniciar nossa live e pedir a intercessão do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria. Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Deus te salve Maria, hija predileta de Deus Padre. Deus te salve Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre admirable de Dios Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa fidelísima de Dios Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, Sed de la salvación del alma mía. el Señor esté con ustedes, Con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Una vez más, salve María con todos, muy buenas noches. Saludo muy fraternalmente a todos ustedes que nos acompanham em Peru e em outras partes do mundo. Eu sei que de muitos países estão conectados, eu sei que de Estados Unidos, de Colômbia, de Equador, de vários outros países. A todos saludamos muito fraternalmente e eu mencionei há pouquinho que a vida de Doña Lucília era um exemplo. Então, por que comentar episódios da vida de Doña Lucília se poderíamos transmitir a pura doutrina? Por exemplo,
doutrina sobre a enseñanza de los hijos, doutrina sobre la piedad, dar os elementos doctrinales de por que devemos praticar a fé, a esperança e a caridade, a fundamentação teológica. Isso é indispensável. Por isso, temos as classes de perseverança para aqueles que são consagrados a Nossa Senhora. Temos lives de perguntas e respostas com o Padre Alfredo, temos o curso de Bíblia, temos Conversando com os Heraldos e muitos outros programas na plataforma Reconquista de los Heraldos do Evangelho, programas de formação. Pero por que transmitir os exemplos da vida de Dona Lucília? Existem inumeráveis autores que tratam sobre este assunto, pero há famoso escritor, o padre Giuseppe Berardi, que escreveu manual del catequista, ou seja, livro que ensina como o bom catequista deve enseñar a doutrina a los niños, a los jóvenes e também a los adultos. Disse este teólogo Giuseppe Berardi: para que a enseñanza del catecismo pueda dizer-se efetiva, instrutiva, educativa, deve ser conforme a la natureza. Isto é, como adverte de Sengar, é escritor, deve adaptar-se ao natural caminhar do espírito humano, à capacidade e à disponibilidade do niño, do jovem, do adolescente. O niño, o jovem, o adolescente, por seu estado natural e fisiológico, não é capaz de largos e difíceis racionamentos. Tem por isso necessidade de que a enseñança lhe seja suministrada de modo fácil, claro, de modo intuitivo. Ele disse, ele está escrevendo há muitos anos atrás, ele habla de niños, adolescentes, jóvenes. Eu creio que isto vale para todos. Toda a pessoa necessita de exemplos concretos, de modelos, em el qual veja reflejada a doutrina, para poder sentir ânimo para praticar aquela doutrina que lhe está sendo ensinada. Não se pode falar, por exemplo, de amor de Deus em teses, sem dar exemplos do que é o amor de Deus. Não se pode falar de generosidade sem dar exemplos de almas que han sido generosas. Tampouco não se pode falar de la maldade sem dar exemplos de pessoas que tiveram uma atitude mala. Nosso Senhor Jesus em el Evangelho, a pedagogia de Nosso Senhor em el Evangelho era exatamente assim. Eram as parábolas. As parábolas, por exemplo, del rico Apulonio e el pobre Lázaro, é uma parábola. A parábola que o Senhor dá, por exemplo, del hijo pródigo, são parábolas. Parábolas que involucram doutrinas de uma profundidade absolutamente extraordinária, pero é necessário que nós outros tenhamos exemplos, e exemplos vivos, e exemplos que sejam adaptados a cada época histórica. Então, tempo houve que se davam muitos exemplos de vidas de santos, pero de santos e santas que haviam abraçado a vida religiosa, santos sacerdotes, santas religiosas, santos missioneiros. Em los dias de hoje, é necessário que nós outros busquemos e encontremos exemplos de pessoas que, postas em el mundo, em la vida del hogar, em la vida familiar, puedan ser para os dias de hoje exemplo de santidade. Para deixar muito claro nos nossos olhos esta verdade, a santidade não é, como me dizia há muitos anos atrás uma pessoa, a santidade não é privilégio de alguns. Esta pessoa me dizia: santo é aqueles que nascem com uma estrelita na cabeça e que, por lo tanto, estes são chamados por Deus a serem santos. Mas são apenas alguns. Os demais, como eu, somos chamados a sermos pessoas normais e aqui pecadores e vamos levando nossa vida. Isso não é assim. A invitação à santidade, queridos irmãos e irmãs, é uma invitação que Deus hace a todos. Todos somos invitados a ser santos. Alguém me perguntará:
Padre, qual é a prova desta afirmação que você nos hace? Hace uns 10, 15 dias atrás, hemos escutado no Evangelho: sed perfeitos como vosso Padre Celestial é perfeito. Depois, no Antigo Testamento, o Senhor que disse também uma leitura de um dos primeiros dias da Quaresma: sed santos, porque eu sou santo. Então, queridos irmãos e irmãs, a vida de Dona Lucília é um exemplo para nós outros, pois ao longo de toda a sua existência, e isto mostrou Juan Clá, nosso fundador, ha tenido este cuidado de pesquisar com detalhe, com lujos de detalhes, a vida de Dona Lucília, em los menores actos da vida cotidiana, como hija, como esposa, como madre, como ama de casa, ela buscou reflejar esta perfeição a qual todos nós somos chamados. E o hecho de que hagamos estas lives, transmitindo episódios da vida de Dona Lucília, justamente tem como intenção, este mundo tão convulsionado em que vivimos, em que é tão difícil a los papás educar os filhos, em que é tão difícil em la vida cotidiana praticar a virtude, encontrarmos um modelo de uma dama que, vivendo mais ou menos em nossos tempos, supo, dentro da vida familiar, dentro da vida de sociedade, conservar a integridade da fé. Então, le disse a vocês, o teólogo Giuseppe Perardi, sobre a necessidade de dar exemplos, não apenas doutrinas, sino exemplos. Ele falava da maneira intuitiva de ensinar. Disse: intuitivo é o meio que torna sensível, de qualquer modo, as coisas que se ensinam. Nosso Senhor, que ha hecho todo perfeitamente, se ha servido sempre deste meio para doutrinar a los homens. Por isso, nosso Senhor Jesucristo, no Evangelho, não se detuvo em largos raciocínios, pero ha revestido sempre de forma sensível as verdades mais sublimes. É o que eu havia dito a vocês um pouquinho antes. Habla de la providência, por exemplo, la torna manifiesta em las obras de la naturaleza, quando alimenta a los pajaritos e reviste a los lírios del campo. Enseña quem é o prójimo, cuenta a parábola del buen samaritano, que, bajo sua responsabilidade, cuida de um desconhecido, um estrangeiro, incluso inimigo, porque os judios, os samaritanos eram inimigos dos judios, pero este samaritano cuida do judio com carinho, com afecto, com atenção, exemplo de como deve ser o prójimo, o trato com o prójimo. Ou seja, se torna intuitivo, ou seja, sensível a enseñança da catequese, principalmente por meio de semelhanças, de parábolas, de imagens e de exemplos. Por isso que é necessário cultivar os exemplos, e por isso damos os exemplos da vida de Dona Lucília. Para que a narração de um hecho se torne eficaz, é necessário que seja breve, não se refira a particularidades inúteis, seja viva, colorida, é decir, é necessário que os personagens hablem como se estuvieran presentes. Narrar bem um hecho é uma das coisas mais difíceis. E de seu efeito depende, em grande parte, captar a atenção de los alunos em uma classe ou a venir a desanimá-los. Al contar um hecho, tenha sempre presente o catequista o fim prático que quer obter, pois não se deve ter nunca apenas satisfazer a curiosidade. Não. É preciso ter sempre claro que é preciso fazer uma aplicação à verdade que se ensina. Aplicação à fé. Por isso que mostrou Juan Clá, em o livro de Dona Lucília, vai mostrando entre cada hecho da vida de Dona Lucília, em cada episódio, vai mostrando o que está por detrás. O cuidado de Dona Lucília, por exemplo, em ensinar a catequese a los niños, o cuidado de Dona Lucília quando o hijo entrou ao colégio,
o cuidado de Dona Lucília com a hija, a vigilância que pese Dr. Plínio, sendo já seu filho, sendo homem adulto, estava sempre com a atenção posta em ele, aconselhando-lo, pero com o cuidado de não ser, como muitas vezes alguns papás caem nesse defeito, atormentante em relação aos filhos. Não. Ela com muita suavidade, com muita discrição, pero com muita vigilância, sempre observando-lo e respeitando o hecho de que já era um adulto, ela, quando havia oportunidade, não deixava de dar-lhe um conselho. Estes cuidados de saber matizar as coisas, etc., é uma das grandes características de Dona Lucília, pero fruto da virtude. Isto não é apenas, queridos irmãos e irmãs, uma capacidade natural. Isto não se logra sem muita virtude. Por isso eu insisto muito aos papás, mamás, abuelitos, abuelitas, etc., educar o hijo, educar a hija, educar os netos, é uma obra que exige muita dedicação. Pero muita dedicação que não significa apenas pagar um bom colégio, um bom médico, bons cursos, sobretudo muita vida de oração. Solamente tem condição de educar bem o hijo, educar bem a hija em el caminho da fé, em el caminho de los princípios morales, em el caminho del ejemplo, aquella que põe como principal elemento da educação a oração. Esta comunicação contínua com Deus, para que Deus ilumine e indique os caminhos da formação, os caminhos da educação. Então, por que transmitir estes episódios da vida de Dona Lucília? Eu vou recordar coisas que vocês, os que acompanham há um ano nossos lives, vocês já conhecem. Eu me dirijo sobretudo àqueles que mais recentemente começaram a ingressar em nossos canais de Facebook e YouTube, mais recentemente estão acompanhando as lives de Dona Lucília, ou que hoje por primeira vez estão ingressando. Quando Monsenhor Juan Clá conheceu a Dona Lucília mais de cerca, no ano 1967, 1968, ele se quedou muito impressionado, pero muito impressionado, ele muito observador, muito impressionado das características de alma de Dona Lucília. Ela já estava com praticamente 92 anos de idade, ela já estava como representamos, como la vemos nesta foto que eu tenho acá detrás mío, e ele viu que não era uma pessoa qualquer. Era uma dama muito educada, muito fina, de um trato muito agradável, muito respeituosa, pero de muita virtude. E que em la conversação com ela, ele teve muitas conversações com ela, largas conversações, ele se impressionava com a rectitude de alma que Dona Lucília tinha, a profundidade de seus comentários, a profunda piedade que marcava toda a sua existência, seu profundo amor à cruz, sua profunda identificação com o Sagrado Coração de Jesus, com o Imaculado Coração de Maria, e de tal maneira se impressionou com estes inumeráveis ocasiões que ele teve a oportunidade de estar com Dona Lucília, que em determinado momento, estamos falando de 50 anos atrás, hoje, a coisa mais fácil do mundo é não sacar o celular, sacar uma fotografia. Isto continuamente uno lo hace em miles de circunstâncias, etc. Pero naquele tempo, sacar fotografias era uma coisa, era quase como pintar um quadro, digamos assim, não era tanto, mas era quase como. Que ele pediu a Dona Lucília permisso para sacar algumas fotografias que deram origem a esta fotografia que está aqui detrás meu e a uma coleção de fotografias que foram as últimas fotografias sacadas de Dona Lucília.
Quando Dona Lucília faleceu, ele se quedou muito impressionado, porque ele não imaginava que ela ia morrer tão pronto. Ela parecia uma pessoa, claro, já maior, pero com uma saúde, digamos que poderia dar-lhe 1, 2, 3, 4 anos mais de vida. Pero ela estava muito enferma, pero não deixava transparecer nada de los achaques que tinha, por virtude, justamente porque ela sabia que estes achaques todos eram permitidos por Deus para que ela pudesse, de alguma maneira, unir seu sofrimento ao sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Como a todo aquele que sofre, toda aquela que sofre e sofre por amor de Deus, sabe que seu sofrimento se une ao sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Estas impressões que Monsenhor Ruan Clas teve foram impressões que alguns que, como ele, não muitos, tiveram a oportunidade de conhecer Dona Lucília, compartilharam com ele. Ele começou, desde sua morte, a pedir a intercessão de ela, a rezar a ela, e ele, em muitas circunstâncias, disse: todo o que pido a Dona Lucília, ela me concede. Eu não vou entrar nos detalhes de como houve sinais que confirmaram que ela se salvou, etc, etc, etc. Não vamos entrar nesses detalhes. Pero passados os anos, um de seus grandes maestros espirituais, Monsenhor Ruan Clas, foi formado. Vocês sabem que Monsenhor Ruan Clas é doutor em teologia, doutor em direito canônico, maestro em psicologia. Ele tem, además de 2 doutorados, tem maestria, además de muitos outros estudos, é autor de muitos livros de vida espiritual, etc, etc. Um grande maestro de vida espiritual, um grande doutor em las enseñanzas da Igreja, pero sobretudo a maior formação, digamos, o maior contributo para a formação de Monsenhor Ruan Clas, ele é filósofo tomista, por la grande influência que em sua formação tiveram os dominicos, os grandes dominicos da escola de Salamanca, o padre Vitorino Rodrigues, o padre Royo Marín, o padre Arturo Alonso Lobo e muitos outros de los grandes dominicos, já todos falecidos, pero dominicos que marcaram a história da teologia em el siglo XX, todos eles autores de muitos livros, etc. Um dos principais maestros e grande amigo, não somente maestro, pero grande amigo de Monsenhor Ruan Clas, foi o famoso padre Antônio Royo Marín. Padre Antônio Royo Marín, em determinado momento, Monsenhor Ruan Clas lhe contou a vida de Dona Lucília e muitos dos episódios da vida de Dona Lucília, etc. E Padre Royo Marín lhe aconselhou: por que você não escreve um livro sobre a vida dela? Você que a conheceu tão de cerca. Incluso este livro pode ser utilizado como a posício. Posício é o documento base para se abrir um processo de beatificação de uma pessoa. Todo processo de beatificação se inicia com a posício. É o resumo da vida do servo de Deus, da pessoa que morreu com fama de santidade. E atendendo a esta sugerência do padre Royo Marín, Monsenhor Ruan Clas escreveu o livro que vocês todos conhecem. Já hemos sorteado vários exemplares. Este livro que conta a vida de Dona Lucília. Este livro que foi publicado depois por la Livraria de Trite Vaticana, que é a livraria oficial da Santa Sede. Quando Monsenhor Ruan Clas falava sobre a vida de Dona Lucília, o padre Royo Marín lhe perguntava: pero ela tinha escritos? E Monsenhor Clas disse: não, ela era uma ama de casa, ela tinha as cartas dela. E aí disse o padre Royo Marín: pero isto é um excelente instrumento para que nós podamos conhecer o fundo de alma de uma pessoa, pois em las cartas se revela o interior do coração da pessoa. Por isso que hemos dedicado
e seguiremos dedicando, hemos dedicado nas semanas passadas, a comentar algumas das cartas, a correspondência toda de Dr. Plínio com Dona Lucília, especialmente quando o Dr. Plínio hizo seu primeiro viagem à Europa adulto, quando foi a vários países da Europa por motivos de apostolado, a visitar eminentes personagens, incluso estuvo com o Papa del tempo, Pio XII, por várias intenções relacionadas com o apostolado que o Dr. Plínio fazia. Monsenhor Juan Clas escreveu o livro e pediu que o padre Rui Marim, que era quem havia sugerido que escrevera o livro, que hiciera o prefácio. E o padre Rui Marim, em el prefácio, hace um apanhado da vida de Dona Lucília, pero como teólogo, ou seja, transmitindo o que a Igreja, ele como teólogo, que a enseñança da Igreja transmite sobre o estudo e a vida das almas que fallecem com fama de santidade. Muitos de vocês já conhecem, porque em los primeiros lives hemos leído. Eu estou repetindo, apenas tomando em conta alguns que quizá não conozcam, e para que quede bem claro para todos qual é o motivo por el qual nós todos os dias miércoles nos reunimos para falar sobre Dona Lucília. Então, diz o padre Rui Marim, isso são extratos do prefácio à primeira edição do livro. Mi querido e admirado amigo Dom Juan Clas Dias, autor desta esplêndida biografia de Dona Lucília Correia de Oliveira, ha tenido a amabilidade de pedir-me um prefácio que sirva de apresentação ou pequena introdução à mesma. Al efeito, ha puesto a minha disposição o texto íntegro, mecanografiado antes de enviá-lo à imprenta. Ou seja, antes de imprimir o livro, mandou o borrador para que o padre Rui Marim lo revisara e pudera fazer o prefácio. Empecé a ler estas páginas ignorando totalmente o altíssimo valor de seu contenido. Claro, porque o Sr. Juan Clas lhe havia contado episódios da vida de Dona Lucília, pero ele não imaginava que ia dar uma obra de quase 600 páginas, a vida de Dona Lucília, porque foi fruto de um trabalho de pesquisa muito dedicado de Monsenhor Juan Clas, que não solamente tomou as cartas de Dona Lucília, os escritos de Dr. Plínio sobre Dona Lucília, pero também tuvo o cuidado, Monsenhor Juan Clas, de buscar muitos testigos que, em aquela época, todavia, estavam vivos, que haviam conhecido Dona Lucília muito de cerca, para poder corroborar todo quanto ele ponia e afirmava em livro. Então, disse o padre Rui Marim, lo que al princípio começou por simple curiosidade ante lo desconhecido, evolucionou muito pronto em franca simpatia, que foi aumentando progressivamente hasta convertir-se em verdadeira admiração e pasmo. O padre Rui Marim não é uma pessoa que eu he leído muitos livros dele, é um homem extremamente comedido. Ele foi professor universitário durante décadas, autor de muitíssimos livros, e foi um homem galardoado com medalhas da Santa Sede, títulos, honores, etc., por sua grande capacidade de enseñança e por la firmeza de sua doutrina. Hasta em alguns seminários, inclusive, hasta hoje se utilizam, pero em la maior parte dos seminários, hasta algum tempo atrás, todos absolutamente se utilizavam dos livros do padre Rui Marim para a enseñança, por la firmeza da doutrina, por la precisão das afirmações de ele, los conceptos, etc., etc. As afirmações de ele não são afirmações hechas apenas porque estava fazendo o prefácio de um livro de um amigo. Ele, ao fazer estas afirmações, ele está empenhando sua palavra e seu prestígio. Por lo tanto, ele não está utilizando expressões exageradas. Diz assim: em franca simpatia que foi aumentando progressivamente hasta convertir-se
en verdadera admiración y pasmo. Más que los datos biográficos de uma mulher extraordinária, lo que iba leyendo era la vida de uma verdadeira santa, en toda la extensión de la palabra. La amenidad y el extraordinario interés de la lectura não decai um solo instante. A ello contribui poderosamente, sem dúvida alguna, el acerto editorial de dividir o largo texto em pequenos párrafos, encabeçados por um titular em negritas que adelanta a ideia fundamental que o leitor saboreará depois com mais detalhe. Se trata de uma autêntica e completíssima vida de Dona Lucília, que pode paragonar-se com as melhores vidas de santos aparecidas hasta hoje no mundo inteiro. Sobretudo, tem um valor inapreciável a correspondência epistolar entre ela e seus filhos, particularmente com o Dr. Plínio. Por isso que hemos querido, nas últimas lives, transmitir algumas cartas de ela para o Dr. Plínio para ela, e vamos continuar também nas próximas lives. Estamos fazendo um parênteses apenas para dar a fundamentação doutrinária de por que hacemos estas lives e por que transmitimos estes exemplos da vida de Dona Lucília. Qual a intenção? Em primeiro lugar, para que todos possam conhecer o fundo de alma de Dona Lucília, para que possam seguir o exemplo, possam tê-la como modelo, para que a didática, a enseñança de Dona Lucília sirva também como enseñança e como escola para tantos papás, tantas mamás, tantos abuelos, tantas abuelas. Estamos fazendo acá para os jovens que empiezam a frequentar as atividades que já vão retomando, guardando, claro, os cuidados próprios deste fim de pandemia, pero já pouco a pouco vai se iniciando algumas atividades presenciais de catequeses, não somente para chicos e chicas, sino também para seus papás. E para os papás estamos fazendo algo à maneira de uma escola de padres com base em las enseñanças de Dona Lucília, exemplo de como educar os filhos. Então, sobretudo, tem um valor inapreciável a correspondência epistolar entre ela e seus filhos, particularmente com o Dr. Plínio. Em suas magníficas cartas, disse com frequência a Dona Lucília coisas tão sublimes e de uma espiritualidade tão elevada que o leitor lhe embarga uma emoção parecida à que produz a leitura del inimitável epistolário de Santa Teresa de Jesus. Pero não é que as cartas, os que han assistido às lives anteriores, as cartas não são cartas teológicas. Dona Lucília era uma senhora muito culta, de muita vida espiritual, pero que em um linguagem sencillo manifesta o que vai ao fundo de seu coração. Ela não escreveu tratados de teologia, nem tampouco teria sentido uma pessoa como ela escrever um tratado de teologia, pero sua vida era um tratado vivo de teologia, porque na teologia o que é? É a ciência do conhecimento do amor de Deus. Teologia em livros que não é vivida, bueno, aumenta a cultura, pero o que verdadeiramente importa é viver a teologia, ou seja, viver os princípios do amor de Deus. Então, o Padre Rio Maria diz que as cartas, Dona Lucília diz coisas tão sublimes de uma espiritualidade tão elevada que ao leitor lhe embarga uma emoção parecida à que produz a leitura do inimitável epistolário de Santa Teresa de Jesus. Por isso que, se vocês buscam as obras completas de todos os santos, por exemplo, São João Bosco, eu tenho a coleção completa, são 16, 18 volumes, as obras completas de São Luís Grande de Montfort, as obras completas de Santa Teresa de Ávila, as obras completas de São Francisco Xavier. São Francisco Xavier praticamente é o epistolário de São Francisco Xavier, São Inácio de Loyola. Todas as obras completas traem, se era um sacerdote, traz seus escritos e seus sermões, pero traem também as cartas. Santa Teresa de Ávila, seus escritos espirituais
y sus cartas, porque en el epistolario se revela el fondo del alma de la persona. Precisamente por isso me atrevo a formular muito concretamente uma pergunta que se desprende clara e espontânea da leitura desta maravilhosa vida de Dona Lucília. A pergunta concreta é esta: foi Dona Lucília uma verdadeira santa em toda a extensão da palavra? Ou, em outra forma, suas virtudes cristianas alcançaram o grado heróico que se requerem indispensavelmente para ser reconhecido por la Iglesia com uma beatificação e canonização? À vista de los dados rigorosamente históricos que nos oferece com grande abundância a biografia que estamos apresentando, me atrevo a responder com um sim rotundo, sim, e sem a menor vacilação. Vocês já sabem que a beatificação ou canonização de uma pessoa se dá depois de um largo processo. Vocês se acordam que há uns meses atrás nós estuvimos visitando acá o padre Roberto Merizaldi de los Heraldos do Evangelho. Ele é diretor do curso de filosofia em nosso seminário. Bajo a orientação dele estão todos os professores que ditam as classes de filosofia, e estão todos os alunos de filosofia. Ele que é responsável por fazer o exame de Universa, que concede a los alunos o grado de filósofos para que depois possam passar à teologia, a segunda etapa da formação sacerdotal. Ele estudou em Roma e está muito, familiarizado com todo o tema do processo, dos processos de beatificação e canonização. Vários heraldos, sacerdotes, hicieron um curso na congregação de la causa de los santos para instruir-se como se prepara um processo de beatificação e canonização. A sabedoria da Igreja já tem uma série de critérios para isto. E justamente a primeira etapa do processo é o que se chama a fama de santidade, é conhecer a vida e dar a conhecer a vida del servo de Deus, de la serva de Deus, como lo é Dona Lucília. Dona Lucília é uma serva de Deus que está, cujo processo de beatificação estamos trabalhando. O livro de Monsenhor Juan Clá é a posição para, ou faz parte da posição para que o processo pueda seguir adelante. Pero a santidade, a beatificação e a canonização é o reconhecimento de algo que a pessoa é. Não é que a pessoa passa a ser santo e Deus só a reconhece como santo ou santa depois que se deu a canonização. A pessoa já é santa em vida, muere como santo, muere como santa, e a Igreja, depois de um processo, reconhece que aquela pessoa verdadeiramente é santa. Pero a santidade a pessoa adquire em vida, não é que a santidade a pessoa adquire depois de morrer. E por isso que o padre Rui Marinho hace essa afirmação, à la vista de los dados rigorosamente históricos que nos oferece com grande abundância a biografia que estamos apresentando, me atrevo a responder com um sim rotundo e sem a menor vacilação. Ou seja, as virtudes de Dona Lucília alcançaram o grado heróico que se requer indispensavelmente para ser reconhecida por la Igreja com a beatificação e canonização. Ou seja, a Igreja simplesmente reconhece aquilo que os fieles, aquilo que o povo de Deus já reconheceu previamente. Por lo tanto, não solamente se pode, pero é requisito necessário para que um processo de canonização pueda seguir adelante, que o povo de Deus conozca a vida, invoque e siga o exemplo daquele santo, daquela santa, que depois a Igreja reconhece. Canonizar santos desconhecidos, a Igreja não lo hace. Seria inclusive uma falta de sabedoria. Decreto, a partir de hoje todos devem ter devoção a santo tal. Não tinha sentido.
la beatificación, la canonización es el reconocimiento que la Iglesia da a algo que já existe, já é reconhecido em um grupo de pessoas ou em uma parcela mais grande ou por toda a Igreja. Vocês se recordam quando faleceu São Juan Pablo II? Já o dia de seu enterro, eu me acordo, vocês também devem se acordar-se, hemos assistido todo isso por la televisão, milhões de pessoas assistiram o enterro, os funerais de São Juan Paulo II, e a gente bradava, santo súbito, ou seja, que seja logo canonizado. E de hecho, posteriormente, a Igreja hizo o processo, porque é necessário fazer o processo, pero reconheceu algo que a maior parte da opinião pública já tinha como certo. Lejos, diz o padre Rui Marim, lejos de mim a ridiculez e irreverente pretensión de tratar de adelantar-me ao juízo infalível da Igreja. Claro, ele está dando sua opinião como teólogo, como eu também dou minha opinião, como o Monsenhor Juan Clá também dá sua opinião. Ele tem muito claro, no início de seu livro, esta afirmação, em conformidade com os decretos do Sumo Pontífice Urbano VIII, de 13 de março de 1625 e de 5 de junho de 1631, declaramos não querer antecipar o juízo da Santa Igreja com o uso de palavras ou com a apreciação de los hechos edificantes que se encontram em este livro. Segundo nossa intenção, os qualificativos elogiosos não têm outro sentido, sino no ordinário e em todo nos submetemos com filial amor às decisões da Santa Igreja. Isto é lo que sempre se põe em los livros sobre a vida de los siervos de Deus, de las personas que estão em caminho da beatificação, da canonização. Isto sempre se põe, porque não queremos antecipar o juízo da Igreja. Pero a graça nos diz, no fundo de nossos corações, que, como dijo também no fundo do coração do Padre Rui Marim, Dona Lucília Santa. Eu não tenho a menor dúvida, e eu pido, inclusive em minhas orações, que o Senhor me conceda a graça de permanecer vivo e poder, como sacerdote, estar no meio dos sacerdotes que celebrarão algum dia a missa de canonização de Dona Lucília e a missa de canonização de Dr. Plínio, porque eu os tenho como santos. A Dr. Plínio eu o conheci muitos anos e não tenho a menor dúvida, é um grande santo, em mi pobre parecer, um dos maiores santos da história da Igreja, tanto quanto eu haya conhecido a vida dos santos. Opinião personal minha, e nada de interno na Eclésia. Alguém poderia dizer, não concordo. Bom, não é problema. Me dê um argumento sólido para não crer. Eu creio, e eu tenho certeza que muitos não têm dúvida da virtude, da santidade de Dona Lucília, da virtude e da santidade do Dr. Plínio. Então, pero Padre Rui Marim deixa muito claro isto, lejos de mim a ridiculez e irreverente pretensão de tratar de adelantar-me ao juízo infalível da Igreja. Claro, lo mío é uma opinião sinceríssima, pero perfeitamente falível. A Igreja nunca se equivoca, nós outros podemos equivocar-nos. Ora bem, minha opinião, sempre falível, me parece solidamente fundamentada em el seguinte racionamento teológico. Ou seja, a opinião deles é uma opinião falível. Não é a opinião infalível da Igreja, a afirmação, pero eu não posso dizer, não, eu não creio nisto. Bueno, dê um argumento lógico, ele vai dar um argumento de teólogo, dê um argumento teológico para contrarrestar isto. Não pode ser simplesmente um argumento de rabieta, eu não gosto. Isso não é argumento, isso não vale. Para seres humanos que têm razão, isso não vale, dê um argumento razonável. Ele vai dar um argumento razonável. Minha opinião, me parece solidamente fundamentada no seguinte razonamento teológico. É bem conhecido que, em um largo e complicado processo canônico para a beatificação e canonização de um servo de Deus, lo primeiro que hace falta é demonstrar com pruebas e testemunho del todo claros e inequívocos que o sujeito em questão praticou em grado heróico as virtudes cristianas,
tanto teologales, la fe, la esperança e la caridad, como morales, prudência, justiça, fortaleza e templança, com todas suas derivadas. Sem virtudes heróicas plenamente comprovadas, não há canonização possível. Ou seja, quando se analisa a vida de uma pessoa que faleceu com fama de santidade, vai se analisar os detalhes da vida, vai analisar os escritos, vai analisar a opinião de aqueles que conviveram com a pessoa. Aí nós vamos ter os elementos para dizer esta pessoa praticou ou não praticou as virtudes em grado heróico. Então, digamos, uma pessoa falece com fama de santidade. Digamos, era um religioso muito caritativo, ajudava os pobres, predicava muito bem, etc. Pelos que conviviam com ele dentro da comunidade, depois dizem, mire, ele era muito desobediente, o superior mandava fazer as coisas, ele contestava o superior, não tinha espírito de pobreza, porque lhe davam a ele muitas donações para ele dar aos pobres, e ele utilizava parte das donações para coisas personais, então para comprar uma computadora nova, para comprar um aparato de sonido novo, para não sei quanto. A habitação dele era uma habitação muito llena de coisas que eram supérfluas para a vida religiosa, mas claro, ajudava muito aos pobres, escrevia bonitos artigos, etc. Mas ele não praticou as virtudes em grado heróico. Pode haver, incluso, se salvou, não quer dizer que não esteja no céu, pero para que seja tomado como exemplo, ou seja, como santo, porque o objetivo de beatificar ou canonizar é que seja modelo para os demais, ele infelizmente não era modelo. Agora, eu vou analisar a vida de uma pessoa. Em os menores detalhes se refleja atitudes de virtude. Por exemplo, estamos falando de 1908, estamos falando, portanto, de quase 120 anos atrás, 115 anos atrás. O médico que estava atendendo Dona Lucília disse a ela, Dona Lucília, o parto vai ser um parto dificultoso. Pode ser que você corra risco de vida. De maneira que eu sugiro que você aborte este ninho, porque caso abortando, você se salva. A resposta de Dona Lucília, indignada. Dr. Plínio, seu filho seria depois Dr. Plínio, que nasceu saníssimo e depois viveu saníssimo e faleceu com quase 90 anos. Bueno, Dona Lucília, indignada, disse ao médico, doutor, uma pergunta como esta você não deveria ter a ousadia de ser uma madre. Aunque eu tenha que morrer, meu filho tem que nascer. E nunca ouse fazer uma pergunta como esta a uma madre. Isso significa o quê? Que ela tomava em sério seu dever de estado de madre. E tomava em sério a responsabilidade que ela tinha de generar uma criatura e de ser madre no sentido pleno da palavra. Um pequeno episódio em que incluso estuvo em risco a própria vida dela, pero que ela supo com interesse de espírito, com rectitude de espírito, afirmar seu amor à vida, seu amor a Deus, seu amor aos princípios da fé. Então, a vida toda de Dona Lucília foi analisada com lupa em os menores detalhes. E o livro de Dona Lucília não é outra coisa que uma coleção de detalhes. Pero detalhes que demonstram que em as menores coisas Dona Lucília praticou as virtudes teologales e as virtudes morais. Sem virtudes heróicas plenamente comprovadas, não há canonização possível. Lo que não hace falta, em modo alguno, em contra de lo que muita gente crê,
es que el candidato a la canonización haya realizado o no algún milagro durante su vida mortal. Esto no tiene la menor importancia ni añadiría nada a las virtudes heroicas, que es lo único básico y sustancial. O sea, el milagro es un accidente, puede haber praticado como no puede haber praticado. Como é sabido, o milagre é uma graça gratis data que o Senhor concede a algumas pessoas, independentemente de que sejam ou não verdadeiros santos. A imensa maioria de los santos canonizados por la Iglesia não realizaram nenhum milagre mientras viveram neste mundo, aunque sí tienen que hacerlo después de su muerte, como lo veremos em seguida. De aí que todas as lives, infelizmente hoje não tendremos, pero em todas as lives, o Padre Jorge se encarga de transmitir a ustedes as graças e algumas extraordinárias que muitas pessoas recebem por intercessão de Dona Lucília, dizendo claramente: eu pido a intercessão de Dona Lucília para obter a graça, e la obtiene. Eu personalmente he recebido por intercessão de Dona Lucília muitas graças. Os heraldos do Evangelho acá em Peru, a grande graça que hemos recebido, esse terreno onde se vai construir o Centro Mariano e a Igreja de São José, foi uma graça de Dona Lucília. Hemos pedido especificamente a ela que o obtuviera e ela nos concedeu. E sabemos que ela nos vai dar, não sabemos como, pero vai obter as graças necessárias para que podamos construir a Igreja e o Centro Mariano. Sabemos que ela vai nos ajudar. Então, os milagros são necessários depois da morte. Buena prueba de ello es que nada más, nada menos, la Santa de las Santas, Nuestra Senhora, não realizou nenhum milagre durante sua vida mortal. É certo que Jesus realizou a petição de Maria, seu primeiro grande milagre nas bodas de Caná, pero el milagro lo hizo él, não ella, que se limitou unicamente a pedirlo sem realizarlo por sua conta. Lo que sí es necesario es que se produzca algún milagro de todo claro y manifiesto por intercesión del candidato canonizable después de su muerte. ¿Por qué después y no antes? No antes porque no es necesario para la santidad. Lo que es necesario antes es que practique las virtudes en grado heroico. Pero sí después, para que la Iglesia, después de la muerte, tenga una prueba irrefutable de que a vontade de Deus é que se proceda à beatificação do servo de Deus, ou sua canonização se produz um segundo milagre, del que consta haver praticado em grado heróico as virtudes cristianas, que é lo básico e fundamental. O milagre posterior a sua morte é como que um seio divino que garantiza o acerto da Igreja ao proceder à beatificação ou canonização. A última palavra pertenece à Santa Igreja Católica Apostólica Romana, que é a maestra infalível da verdade. Pero a nosotros nos incumbe o dulce dever e o sagrado direito de pedir humildemente à Divina Providência que lleve a feliz término nossa entrañable petição, para a glória de Deus e grande aproveitamento das almas. Por isso que nós hacemos estas lives, para poder dar a conhecer quem foi Dona Lucília, modelo e exemplo de madre, de esposa, de hija, de ama de casa, de devota do Sagrado Coração de Jesus, devota de Nossa Senhora, católica plenamente, íntegra, recta, como dizia Dr. Plínio, firme como na barra de acero em matéria de princípios e ao mesmo tempo suave, dulce como a miel em todo o que nos diga respeito a los princípios. Por lo tanto, alma em nada relativista, inteiramente afim, inteiramente reflejo do Sagrado Coração de Jesus, do Imaculado Coração de Maria. Queridos hermanos e hermanas, isto aqui vai ser apenas uma introdução e apenas um comentário antes de entrarmos na matéria de hoje. Acabou ultrapassando o tempo e já hemos chegado ao final de nossa live.
Eu les agradeço que hayan nos acompanhado el dia de hoje. Les invito a que ustedes compartam com vuestras amistades estas lives, estes links destas nossas conversas de los dias miércoles. Compartam também com vuestras amistades o WhatsApp que está cá, WhatsApp do Life de Doña Lucília, para que ustedes puedan pedir as fotografias de Doña Lucília, puedan pedir a novena irresistível ao Sagrado Coração de Jesus, que Doña Lucília recitava com tanta frequência, praticamente diariamente, para que puedan pedir também a oração que há umas semanas atrás rezei e mostrei a ustedes, a oração que Doña Lucília recitava todos os dias, a oração de uma esposa e de uma madre, que ela havia copiado com suas próprias mãos e ela recitava todos os dias. Enfim, compartam também os testemunhos que ustedes tenham das graças que ustedes han pedido e que han obtenido por intercessão de Doña Lucília. E se todavia não lo han hecho, hagan uma prueba, recurram à proteção de ella. Ella não é o fim do caminho, ella recebe a petição, la apresenta a Nossa Senhora. Nossa Senhora la recebe, la apresenta a seu divino Hijo. Ella é uma poderosa intercessora, por isso nossas lives se chamam El Poder Maternal de uma Intercessão. Estamos terminando o mês de março. Dentro de uma semana, já estaremos, máximo 8 dias, estaremos terminando o mês de março. Mês dedicado ao glorioso patriarca São José. São José é o patrono do Peru, patrono da Santa Igreja. Hemos celebrado sua solenidade há uns dias atrás, pero São José é o patrono da igreja que vamos a construir em nosso centro mariano. O terreno Doña Lucília já nos deu. Falta agora os meios para construir a igreja e por isso contamos com o apoio de todos vocês. Vocês sabem que estamos fazendo um sorteio, vai ser no mês de maio, em qual vamos sortear vários prêmios interessantes. O primeiro deles, um automóvel 0 km e vários outros prêmios. E todos aqueles que neste mês de março nos apoiem comprando os tickets para participar do sorteio, terão a oportunidade de participar de um sorteio extra, uma imagem de São José grande que está nos acompanhando em todas as missas em nossa capilha, ao lugar deste mês de março, e todos aqueles que comprem 5 tickets, además de participarem no sorteio da imagem de São José, ganharão por os 5 tickets automaticamente também uma pequena imagem de São José e um 6º ticket. Aqueles que não têm ideia do sorteio, quizá porque estão entrando por primeira vez, logo ao final dessa live, o irmão Mauro les vai passar o vídeo em que o Padre Alfredo explica qual é o mecanismo do sorteio e por que esse sorteio, qual é a intenção. Pero contamos com o apoio de ustedes e desde já les agradecemos. Que a Santíssima Virgem Maria, o glorioso Patriarca São José, obtenham para todos ustedes um torrente de graças e bendições. Rezamos uma oração para terminar nossa live. Deus te salve, Reina e Madre, Madre de Misericórdia, vida, dulzura e esperança nuestra. Deus te salve, a ti chamamos os desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E pues, Senhora, abogada nuestra, vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos, e depois deste estierro muestra-nos a Jesus, fruto bendito de tu vientre. Ó clemente, ó piadosa, ó dulce Virgem Maria, ruega por nosotros, Santa Madre de Deus, para que seamos dignos de alcançar as promessas e graças de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora les imparto a bendição a todos ustedes que nos acompanham no Peru e em outras partes do mundo. El Senhor esté con ustedes e a bendição de Deus Todo-Poderoso, Padre, Hijo e Espírito Santo, descenda sobre todos ustedes e permaneça para sempre. Amém. La próxima semana estará com ustedes o Padre Jorge, que para compensar o hecho de que hoje não pudo comunicar-se com nós outros, la próxima semana a live será toda hecha por ele. De maneira que na próxima semana les esperamos, juntamente com o Padre Jorge. Salve Maria! Muito boas noites com todos. Salve Maria!